Olá, meus queridos alunos do Seminário Teológico Paulo Leos Macalão, básico em teologia. Muita gente tem externado a alegria de poder estar participando das aulas e dizendo que tem sido muito edificado. Deus abençoe. Com isso, eu entendo e você vai concordar. Eu preciso muito das suas orações e agradeço pela sua humildade de poder nos ouvir, nos dar atenção. O que eu posso, eu faço a minha parte, que é preparar. Mas muitas coisas é Deus, muitas não, é Deus que providencia. Às vezes até eu providencio, eu escalo, eu intercalo a lição, a aula, e às vezes até por isso que eu ultrapasso um pouquinho. Mas essa aula agora não vou ultrapassar, tá bom? Deus abençoe você. Nós estávamos então falando sobre a questão de Samuel. E dentro desses embates agora de Davi e Saul, ou Saul contra Davi, e Davi fugindo sempre de Saul. Mas sabe o que era isso? Tudo que vejo nisso? Era Deus talhando, preparando, provando Davi. Quando ele assumiu o reino, ele deve ter colocado as mãos para o céu e visto, e disse, o Deus falou com ele lá nos oráculos, ao lado lá na tenda onde ficava a arca, Deus pode ter falado com ele. Viu, Davi? Por que é que eu provei você tanto? Mas você lembra que eu te livrei de tantos perigos? E Deus abençoou ricamente. Eu me lembro de uma passagem, se eu não me engano, o primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Quando Jonatas, protegendo Davi, ele diz para Davi, Davi, eu vou falar com o papai. E nós vamos ter uma festa lá, um banquete e tal, um momento lá muito importante com as forças, as forças auxiliares do papai no governo, no reino. Tá. E aí, conforme o que ele disser, eu vou até, e você me espera lá na pedra de, eu não sei se pronuncia Ezel ou Ezel. Faz uma coisa só, né? E aí, ele disse assim, tudo bem, mas deixa eu terminar aqui rapidinho. Jonatas falou uma coisa para Davi. Preste atenção, Davi. Eu vou, depois que eu ver com meu pai como está, se ele está realmente nervoso com você, ciumento, contrariado e quer te matar, eu vou até onde você está da seguinte forma. Eu vou levar o meu pajem de armas e ele vai e eu vou lançar uma flecha. Quando eu fizer assim, que eu soltar a flecha, aonde ela bater, onde ela descer, aí eu mando o meu pajem de armas. Ele vai, eu vou dizer para ele 2 palavras. Preste atenção, Davi. Se eu disser para ele, está para cá de ti, você pode vir, nós vamos no banquete, no 3º dia com o papai. Mas se eu disser para ele, Davi, está para lá de ti, a flecha está para lá de ti, você vai embora. Vai embora. Que expectativa, eu gosto muito de pregar essa mensagem. Que expectativa que Davi ficou. E que expectativa mais intensificada ele ficou quando Jonatas gritou, ei, pajem de arma, a flecha está para lá de ti.
Davi deve ter, como eu, como você, como tantos outros, sentido, às vezes até um momento de desprezo, mas não era. Fazia parte. Era o tempo de Deus. O amadurecimento, aquilo ali era uma escola. Isso que acontece com a nossa vida é uma escola para nós. Vamos entender isso dentro do nosso ministério. Vamos aceitar isso. E desculpa a expressão, e não ficar chutando o pau da barraca, não, querido. Vai para a oração, vai para o jejum, vai para a leitura bíblica. Se nós bem orando, jejuando, lendo Bíblia, vigiando, usando de prudência, nós ainda passamos algumas dificuldades na nossa vida. Imagina se nós não optarmos por esses reforços no nosso ministério. Eu fico abismado de ver, e é uma grande parte de obreiros, de pastores, de igreja, de congregações e até de campos, presidente de campos, que não lê a Bíblia, se intertem, não desenvolve o conhecimento. E eu tenho percebido ultimamente que as nossas igrejas estão sendo atacadas pelas forças dos defensores do amilenismo, de outras formas de interpretação prejudicial, está acabando com o nosso movimento pentecostal e perdendo a esperança da vinda de Jesus Cristo às nuvens para arrebatar a igreja, para eles, para os amilenistas, para essas pessoas que não creem no milênio como uma dispensação. Para eles, não existe arrebatamento de igreja. Outros pregando o sono da alma, até mesmo a morte, a extinção da alma e do espírito. Meu Deus do céu, quanta heresia. Não, mas alguém veio falar para mim, não, pastor Neres, mas aqueles caras sabem, isso é profundo, eles pregam nas nossas igrejas. Eu sei, eu não proíbo deles ter o pensamento ter a linha de interpretação deles, não. Mas eu só quero ver o crivo da Bíblia Sagrada. E isso está invadindo. Isso está invadindo as nossas igrejas. Eu estou falando da minha denominação, Assembleia de Deus, que se divide em Ministério de Madureira e CGADP. São muitos que já estão infiltrados. E aí, que tanto faz, nós já está passando pela grande tribulação. Deixa isso para lá. Bem, vamos então? Olha só. E no capítulo 25, vem a morte de Samuel. A morte de Samuel. Eu acho que Saul foi lá também. Davi também foi. Mas, com certeza, com prudência, com encontros em horários diferentes, não é? Porque Davi levava com muita prudência e com muita oração. E outra, Davi tinha um sacerdote com ele, que ajudava ele, que tinha a estola sacerdotal. Teve vezes que Davi teve que pegar essa estola e consultar a Deus. Mas ele sabia do padrão. O padrão era o quê? O padrão era o sumo, ou seja, um sacerdote, pelo menos, né? Sacerdote. Bom, vem então o fim, capítulo 28, vou saltar para o assunto de Saul consultando a médio de Endor. O de Endor. Consultando a feiticeira, coisa que era proibida, mas ele estava
tão afastado de Deus, então agora tão desesperado, porque Deus estava levando ele ao colapso. E tinha um grande grupo que compactuava com ele. Seus generais, seus militares, seus auxiliares de forças armadas, mas não obedeciam mais à voz de Deus. Porque quando um líder perde a direção, todo o povo, todos os auxiliares dele em especial, também ficam desorientados e achando que está fazendo certo. Mas termino com esse assunto. Com Samuel apareceu realmente para Saul? Segundo, uma pergunta para você, aluno. Pode até cair nas perguntas da apostila. Você já leu e você percebeu que Saul não viu Samuel? Isso aqui faz parte de um enredo de criacionismo, de conhecimento de vida, de homens de vida pública. Essa feiticeira, ela sabia, ela conhecia Samuel. Ela sabia que ele usava uma capa, ela sabia que... E outra, esse é o lado mais fácil, mas mais do que isso ela conhecia, porque ela era um instrumento de possessão demoníaca com as ações de adivinhação, de imitação. Pastor, o que você está falando? Que um demônio se manifestou com a aparência de Samuel, com a voz. Isso para o espiritismo é mole, tá? Larga dessa besteira. Samuel não apareceu, conversou, eu sei. Pastor, mas ele apareceu para ela, pastor. Era ele. Ela falou, deu as características. Eu sei. O que Jesus falou? Mateus 25, Mateus 24, principalmente 24. Aparecerão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Não podia aparecer lá, eu sou Samuel. Olha, pois é, você vai ficar aqui comigo. Eu vi um expositor, um estudioso, ele diz, um teólogo, né? Vamos falar teólogo, nós estamos fazendo teologia, vamos falar em teólogo. Às vezes eu fico querendo alinhar essa questão de teólogo para não ficar... Mas não adianta não, nós estamos fazendo teologia. Então vamos falar teólogos. Eu conheço um teólogo que ele diz que dentro de poucos dias, tudo bem, mas isso aqui demorou tempo, ainda um tempo, possivelmente mais de mês, ou meses, de quando Saul, na suposição de que estava falando, que a mulher estava falando com Samuel, que Samuel estava falando com ele, que era um transe, não é? Era um mesclado de direções, de locução, de quem estava de quem estava ouvindo, quem estava falando, quem estava respondendo, e dizendo que isso aqui houve um tempo bom, não foi tão pequeno. E aí você ainda fica sendo ludibriado. Se eu tenho dúvida com relação à morte, eu sou claro, transparente, não preciso ficar escondendo, não. Se eu tenho dificuldade com a questão da morte de Moisés, que foi sepultado por Deus, é nisso aí que eu observo. Mas depois Moisés aparece lá no Monte da Transfiguração, junto com Jesus. Ele de um lado, do outro lado, Elias, Jesus no meio. Agora eu vou ficar com essa questão que eu vou me prender
eu vou me prender nisso? De forma alguma, meu querido. Quem crê nessa questão de mortos, de mortos aparecer, voltar à Terra, conversar com os vivos, como acontece nos centros espíritas, lá nas senzalas, lá nas capelas deles, nas tendas deles. Eu sei que ele faz isso. E desce com a voz, porque ele é perito em imitar. A gente falava do primeiro remedar. Era remedar. Os demônios são peritos em imitar. Demônio é terrível. E eles são milhares. E eles são inteligentes. Ok, eu podia dar aqui alguns princípios porque não era Samuel. Mas eu não estou acreditando que você está aí nessa besteira, não. A não ser que você seja levado por vento de doutrina. Tudo fica ouvindo tudo quanto é vídeo, ouvindo tudo quanto é coisa, tudo quanto é baboseira. Você está perdendo a qualidade na sua própria vida. Cuidado com isso. Selecione, veja com quem tu andas. Veja o que é que você está vendo. Veja o que é que você está lendo. Veja com quem você está andando. Quem você está seguindo. Deixa a orientação do seu pastor e vai seguindo pessoas que vai aparecendo aí com ensinos errados, contrário à Bíblia Sagrada. Capítulo 30 e 31 fala da morte de Saul. Quem matou os filisteus. Agora Davi presta as homenagens póstumas, cuida nos mínimos detalhes, sem mágoa, sem ressentimento com Saul, cuida dele, do seu amigo Jonatas, cuida, faz um cântico dos mais lindos no segundo livro de Samuel. O segundo livro de Samuel, ele tem como tema o reino de Davi, ou o reinado de Davi. O livro de Samuel foi escrito em 970 a 972 a.C., possivelmente por Gade e Natã, desde o capítulo 24 até o final do segundo livro de Samuel. 24 capítulos, 695 versículos, e assim por diante. Então nós vamos agora entender. Agora Davi manda também matar aquele rapaz que matou Saul. O que nós podemos entender é que Saul ficou um pouco enfraquecido, havia sido atingido, ou ainda não havia, mas estava temendo, havia se lançado sobre a sua lança, mas não havia morrido, ainda tinha ânimo, vida em si, energia, um pouco, mesmo fraco, debilitado, mas sentia ainda a vida em si. E ele manda aquele moço. O moço conta. Se ele mentiu, problema dele. Pagou com a mentira. Se ele realmente fez, porque a Bíblia deixa esses dois, o livro de Crônicas também narra esse assunto, não é? Mas o certo é que ele pagou com a própria vida. Se foi uma criação dele, uma invenção dele, para querer fazer uma média com Davi, ele errou, coitado, e pagou com o erro dele. Davi manda matá-lo. As vitórias de Davi e a aliança de Davi com Abner, no capítulo 3, a partir do versículo 6. Depois a Joabe mata Abner à traição.
Davi achou isso aqui muito ruim. Joabe entra em tudo. Joabe era general de Davi. Davi acha muito ruim essa covardia porque Abner tinha matado um irmão, Azael, irmão de Joabe. Tá? E Deus abençoe você. Aqui nós terminamos a sexta aula. Deus abençoe. Só temos mais duas e dentro dessas duas eu tenho que terminar os livros históricos. Um abraço e me permita, eu vou resumir, até porque o primeiro livro das Crônicas e o segundo narra todos esses fatos, com exceção alguns assuntos que estão no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, porque no primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, está exatamente falando sobre os dois reinos, reino do norte e reino do sul. Mas aí Crônica só fala das atividades do reino do sul, reino de Judá. Um abraço, Deus abençoe, até a próxima aula. E não deixe de ouvir, tá? Não deixe de ouvir. Faça as suas observações. Você pode entrar em contato comigo e sanar suas dúvidas. Um abraço.